Seja bem-vindo ao Followcast, esse episódio aqui criado pela Follow para que a gente possa falar sobre estratégia, negócio, sempre com um convidado que compartilha a sua história. Quem sabe ela pode te inspirar, gerar um insight para você que quer começar um negócio ou você que já está empreendendo, né? Isso pode te ajudar cada vez mais. E hoje eu estou com o Wellington Vilela, ele que é fundador da HomeBet e vai compartilhar algumas dicas e falar o seguinte: como é possível você investir no mercado esportivo sem risco? Olha que tema interessante. Seja muito bem-vindo, Wellington. Como é que você está? Dá uma saudação pra gente. Cara, prazerzaço estar aqui na agência Follow, aqui no Followcast. É uma ideia revolucionária. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. É um prazer estar compartilhando um pouco aqui, junto com os telespectadores aqui do canal. Prazer conhecer você. E eu espero que a gente possa agregar bastante valor em termos de empreendimento aqui, especialmente com essa ideia inovadora. Arley, prazerzaço estar aí. Obrigado pelo convite. Maravilha, maravilha. Então, cara, eu fiquei super curioso assim, sobre o teu negócio, né? Mas antes da gente falar sobre o seu negócio, eu queria entender o Wellington. Quem é o Wellington Vilela? Quem é um empreendedor? Sempre foi empreendedor? Sempre teve negócio? Ou era um sonho? E como é que surgiu essa ideia? Como é que funcionou isso? Cara, eu posso definir que o Wellington sempre foi um sonhador, né? É o que costumo dizer que eu sou lá na família, né? Sonhador. Né? Na verdade, o que me ensinaram desde criança foi o seguinte, que eu precisava ser funcionário público. Meu pai, minha mãe, a minha família, funcionários públicos. E adivinha o que eu fui ser, Arley? Funcionário público. É mesmo, cara? Em 2009, eu entrei no funcionalismo público e ali dentro algo me despertou que eu precisava fazer algo diferente. Tu era o quê? Funcionário federal, de município? Funcionário federal. Federal. Da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né? Tá. E lá eu comecei a ficar muito inquieto. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá, elas continuavam vivendo a vida que não gostavam, mas que podiam ter. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque eu acho que é uma questão de sabedoria, né? Não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É verdade. Então, assim, quando eu olhava para as pessoas e percebia que elas eram insatisfeitas com aquilo que faziam, eu falei, eu preciso ir para um caminho que não é esse. Ou seja, todo mundo tem a tão sonhada segurança e estabilidade, mas a paixão mesmo já acaba não tendo, né? Sim. Fica entrando naquela rotina. Você percebe, assim, pessoas com 30, 35 anos, com 40 anos que nem podem se aposentar para não perder alguns benefícios. Eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida. Porque, assim, se você quer saber para onde você vai, analisa os passos daqueles que já trilharam aquele caminho. Verdade. E esse era o meu futuro. Né? Tá enrolado em consignado, tá anos e anos ali sem poder se aposentar. E eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida e não quero isso para o meu futuro. E eu agradeço a Deus porque ele me deu esse insight. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E a chave virou? Mais ou menos. Inicialmente não. Porque assim, o que falaram para mim é o seguinte, sempre falaram isso. Você quer ganhar mais, faz faculdade. Né? Aí eu fui fazer uma faculdade de educação física. E aí eu percebi que no final das contas, no final de tudo, eu ia ganhar R$12 a hora aula. Por exemplo, dando aula em uma academia após o horário de trabalho. Eu falei, cara, isso não resolve o tamanho dos meus sonhos. Perfeito. Foi aí que eu entrei no empreendedorismo. Né? Iniciei empreendendo mais ou menos aí 8 anos depois de ter entrado na universidade. E aí aquele papo de sonhador. Fiz alguns empreendimentos que não deu certo. Sempre assim. A gente... Sim. A vida de um empreendedor, 85% é erro. E os 15% que você acerta, você chega aonde você deseja. Verdade. Né? E aí eu, depois de alguns tombos em empreendimentos, em 2019, final de 2019, começou a vir algumas ideias, né? Ideias essas dentro do ramo de investimento. E aí começa a surgir, acho que uma história bonita que a gente está trilhando agora, que é uma história de ensinar pessoas a investirem dentro do mercado esportivo sem risco. Né? Caramba! Sim. Então essa é a trajetória do Wellington. O Wellington chega aqui depois de ter virado a chave num ambiente que ele percebeu que não era dele, né? E ele entende que existem outras formas de se chegar e de realizar seus sonhos. Que inclusive é o tema do nosso podcast, né? Como investir sem risco no mercado esportivo. Sim. Né? É isso que a gente está trabalhando, é isso que a gente tem feito aí
Hoje aí com mais de 450 alunos dentro do nosso ambiente educacional e alunos espalhados em todo o Brasil, inclusive na Europa, né? Mas me fala o seguinte, então assim, essa relação, teve alguma relação? Você, professor de educação física, um cara que já é um amante do esporte, que acompanha, aí começou a entender um pouco sobre o investimento e criou essa ideia, que é a HomeBet. Como é que funciona? Como é que aconteceu essa ideia? Por que investimento esportivo? Então, eu não comecei em investimento na área esportiva, né? Eu comecei a analisar um pouco de criptomoeda, de forex, mercado de câmbio, né? E depois veio a área esportiva, mas pelo fato da inquietação dos mercados. O que eu percebi? Arley, eu percebi que 99% das pessoas perdiam dinheiro com criptomoedas, com mercado de forex, com o mercado de B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. E eu falei, cara, será que não tem um jeito de mudar essa estatística? De mudar esse jogo? Será que não existe uma forma? De operar com risco menor, né? Sim, eu falei assim, cara, será que não tem algo? E aí, eu na faculdade, eu participando do laboratório de fisiologia, né? Eu sou um pesquisador na área de fisiologia também. Eu sempre desenvolvi metodologias ali. E eu falei, cara, eu vou desenvolver uma metodologia que possa inverter esse jogo. Ter 99% das pessoas ganhando e apenas 1% ali, talvez perdendo ou desistindo, né? E a gente conseguiu formatar, depois de 2 anos, uma metodologia e a gente tem apresentado isso. Legal. Entendi. Exatamente. E aí é com essa metodologia que você decidiu começar a HomeBet, então? Como é que foi o conceito do negócio? Como é que nasceu a HomeBet? Então, o legal é esse. Nós não iniciamos com essa metodologia com o intuito de apresentar para pessoas. Quando a gente começou a estudar essa metodologia e operar, nós pensamos em operar o nosso próprio capital. A gente não queria distribuir isso. Mas aí um dia, um amigo meu, chamado Antônio Marcos, vulgo Marcos Love, falou assim, ué, você tem noção do que você tem na mão? Você está aí 1 ano da sua vida trabalhando o seu capital, já teve aí mais de 1000% de lucro em cima do teu capital. Você tem noção do quanto você poderia ajudar as pessoas? Mas então o que tu descobriu? O caminho das pedras para onde? Me explica esse negócio. O que tu descobriu que estava dando retorno para você? É uma matemática? Sim. Então, a gente descobriu que existem várias casas do mercado esportivo que apresentam probabilidades para jogos. E a gente percebeu que elas cotam essas probabilidades de forma diferente. No qual, se eu tivesse uma inteligência artificial que pudesse captar essa diferença de cotações, eu poderia jogar e investir de um lado, no lado A, numa casa, e no lado B, em outra casa, e com uma matemática correta, eu podia, independente do resultado, ganhar dinheiro. Tá. Então, me explica aqui. Vou explicar. Para mim e para quem é leigo, que não conhece, que está assistindo agora esse programa. Legal. O que seria a casa de aposta e que tipo de jogo? Como é que funciona? Qualquer Porque jogo. você fala isso para mim, é só jogo. em cavalo. Eu não sou do mundo do esporte. Perfeito. Eu nem sabia que existia aposta em time, em jogo, em seleção, em final. Sério, eu não sabia disso. Então, a gente... Vou dar um exemplo para você, tá? Imagina, qual é o teu time? Tem certeza que tu quer saber? Sim. É o melhor, pô. Flamengo? Vasco, cara. Vasco? Tá. Pô, gigante da colina. Então, vou botar aí. Vamos fazer um exemplo com Flamengo e Vasco. Ok. Que acho que talvez a maior massa, talvez do pessoal que vai assistir aqui, enfim. Imagina um jogo do Flamengo e Vasco. Certo. E uma casa esportiva, ela te fala o seguinte. Arley, eu vou te pagar 2,5 vezes o capital que você investir aqui para mais de 2,5 gols desse jogo aí, entre Flamengo e Vasco. Tá? Então, se der 3 gols, 4, 5 para cima, você ganha 2,5 vezes o capital que você investiu. Por exemplo, se você investiu R$100, você ganha, retorna para você 250. Perfeito. 100 teu capital, 150 lucro. Ok. Beleza? Imagina que uma casa esportiva, por exemplo, a Bet365, que é uma casa, ela vai lá e te oferece essa possibilidade. 150%. 150%. Imagine que outra casa, ela cote esse jogo de forma diferente. Cara, eu acho que não é acima, não. Eu vou pagar 2,5 abaixo de 2,5 gols.
Ou seja, um jogo só pode dar acima de 2.5 ou abaixo de 2.5. Aí eu vou lá naquela casa, porque o meu software falou para mim que tem uma oportunidade no jogo do Flamengo e Vasco no acima de 2,5 e no abaixo de 2,5. E eu vou lá e percebo que tá 2.5 abaixo de 2,5. Eu falei, opa, eu tenho um resultado aqui fechado. Se eu investir R$100 aqui, eu ganho 150 se der acima de 2,5. Ok. Se eu investir R$100 aqui, eu também ganho 150 abaixo de 2,5. Ok. Se eu investir nos dois, independente do resultado, se ganhar aqui, eu ganhei 150 e perdi 100 aqui. Eu aposto aqui em um time e lá eu aposto no outro. Um time ou numa modalidade, então deu 150 de lucro, mais 100, menos R$100 que eu perdi aqui, eu tive 50 de lucro independente do resultado. Perfeito. É essa matemática que a gente utiliza ao nosso favor que faz com que a gente hoje seja a maior escola de arbitragem do mundo. Escola de arbitragem. Me explica mais sobre isso. Como é que... A arbitragem ela é uma modalidade, né, onde você utiliza essa matemática e o árbitro ele não está... O conceito de árbitro, né? Ele não está nem aí para qual time que vai ganhar. Ele quer fazer o trabalho dele. Certo, é exatamente o que a gente faz. A nossa modalidade é a arbitragem. Para a gente, não existe favoritismo de time. Não existe verificar se o time tem maior ou menor probabilidade de ganhar. Para a gente, o que importa é a matemática. Se a matemática bater e a gente conseguir ter lucro independente do resultado, a gente faz a entrada e faz o investimento na possibilidade. Perfeito. Então, assim, não é uma aposta por aposta, não é pensando no time se vai A ou B. É a possibilidade, é a regra que está ali da arbitragem, você investe. Exatamente. E isso não importa se é futebol, se é vôlei, se é tênis, qualquer modalidade. São 58 modalidades. Inclusive, eu comecei arbitrando na pandemia. É mesmo? E eu arbitrava com videogame. CS, Counter-Strike, Call of Duty, League of Legends, que são jogos de videogame. Certo. E foi ali que cresceu muito na pandemia os jogos de videogame. E foi ali que a gente conseguiu construir uma metodologia e ganhar dinheiro. Entendi. E aí quando você migrou, porque você fazia o negócio para você, né? Você estava ali aprendendo, descobriu o método e veio esse amigo. Cara, você está perdendo dinheiro, acho que você tem que... A ideia era comercializar. E como é que foi o início da empresa? Até então você já tinha testado a sua própria visão, tinha alguma coisa acontecendo por aí e agora você formatou. Sim. Então, assim... Como surgiu a empresa? Vou te falar. A gente trabalhou aí por volta de 1 ano e meio na metodologia. Pra gente, não era para as pessoas. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Aí nosso amigo chegou, falou, Wyatt, você podia ser menos egoísta. Um tapa na cara, né? Cara, você tem algo que você pode ajudar as pessoas. E isso tocou muito meu coração. Eu falei, cara, eu tenho de fato algo que pode ajudar as pessoas. Eu posso pegar um cara que tá talvez desempregado agora, tá com a rescisão dele lá e não sabe o que vai fazer. Certo. Eu posso pegar uma dona de casa que não consegue sair para trabalhar porque tem um filho. E, tipo assim, ela poderia trabalhar em casa, somente ela e a tela do seu computador. Eu podia pegar uma pessoa que é Uber, que está sofrendo aí 15 horas por dia no volante e com o mesmo tempo que ele está gastando no volante, estando dentro de casa, talvez no ar-condicionado, ganhando muito mais. Nossa, que maneiro. Eu falei, cara, você tocou meu coração. Vamos começar, então, a oportunizar as pessoas a ter esse conhecimento. Começou, nem tinha nome HomeBet, nada disso. Entendi. Começou assim, vamos fazer. E aí, como que a gente vai fazer? Ô Marcos, eu tô aqui com a minha operação, à tarde é um pouco mais tranquila. Vamos fazer algumas aulas aqui, umas mentorias aqui na minha operação, que era lá em Campo Grande, né? Na época. E a gente coloca aqui, sei lá, tu acha que a gente consegue 1 aluno por semana? Aí ele falou assim, cara, eu acho que consegue mais. Falei, cara, se a gente conseguir 1 aluno por semana, vamos cobrar X para esses alunos? Tá ótimo, vai ser uma renda extra e é um horário que eu quase não gasto e tal, quase não tenho operação. Aí ele falou assim, cara, você vai se surpreender. Então, qual era a minha meta, Arley? Eram 4 alunos no mês. 4. Primeiro mês, 74 alunos. Só no horário da tarde, um horário vago para você? Primeiro mês, 74 alunos. No primeiro mês. Nossa. Eu nunca trabalhei tanto. Da parte da tarde para a noite eu não vivia. Mas eu subestimei o poder do produto. E os caras ganhando dinheiro, mudando as suas vidas através do projeto. Eu falei, caraca, mano. Precisamos fazer com que isso cresça. Alcance mais pessoas.
E aí migramos de Campo Grande para Barra da Tijuca, pegamos um escritório, começamos ali a fazer mais mentorias. Começou a estruturar, né? Isso. E aí depois a gente falou assim, cara, a gente consegue atender muito o pessoal do Rio, mas a gente pode atender outros estados. Pode escalar, né? Isso aí. E aí a gente construiu recentemente o nosso curso 100% online. Maravilha. Então hoje as pessoas têm conteúdo de arbitragem da sua casa. Eles não precisam sair de casa para poder ter e aprender com a gente. Entendi. E o mais interessante é isso, que a maioria dos empreendedores, né? Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça, eu escuto muito isso, recebo muita gente aqui na Follow, e a pessoa, não, essa ideia vai dar certo, porque eu já estou vendo o que está acontecendo, e cai para dentro, né? Investe o que pode, pega recurso emprestado, pega capital com chama um sócio para investir também, mas sem validar o negócio, né? Que você fez o processo certinho, né? Você pegou a ideia, você colocou em prática, testou, funcionou para você, né, colocou a meta lá pé no chão, só queria 4, foi para 74, e aí, quer dizer, o teu trabalho foi estruturando e você foi escalando o negócio. Né? Sim. Quando você migrou do teu trabalho, vamos botar assim, mais caseiro, vamos colocar, né? E você começa a estruturar, já pensa numa sede, já pensa num espaço maior, e você começou a automaticamente colocar meta, fazer investimento. Teve alguma dificuldade nesse início, na hora dessa mudança de chave? Sim. E falar assim, agora eu não sou só uma pessoa que passa informação. Eu não sou só alguém que compartilha um conhecimento que era bom para mim e vou ajudar as pessoas. Agora eu vou traçar isso de forma profissional. Teve alguma dificuldade? Sim, eu acho que a primeira dificuldade que eu tive, assim, até um pouco antes do processo de querer ser uma empresa, de educação, foi nunca ninguém tinha feito aquilo no Brasil. Aquele tipo de operação. Então a gente teve que construir tudo do zero. Não tinha um vídeo do YouTube, ninguém sentou do meu lado para poder me ensinar, então foi um processo doloroso demais. Agora, aí eu vou para outra etapa. Uhum. Vamos ser empresa. Aí o Wellington professor. Uhum. Não é um Wellington empresário. Ok. Aí você muda de figura. Eu operava, eu construía metodologia, muda o papel, né? Eu ensinava, e agora o Wellington professor. Como que vai ser o Wellington professor como o Wellington empresário? Uhum. Será que ele vai reagir bem? Será que ele vai conseguir? Então, assim, não foi um processo fácil. Porque o empresário tem que dizer não. Uhum. Ele, às vezes, toma umas pancadas. E, às vezes, ele acerta, mas ele erra em algumas coisas. Então, assim, eu acredito que o processo que a gente está começando ainda, ele está sendo um pouco difícil pela questão da experiência, né? Como empresário, né? A gente tem muita experiência no produto, mas experiência como empresário é escolher as pessoas certas, a equipe certa, o modelo certo para se trabalhar, né? Então, maravilhoso. A gente tá gostando, tá sendo gostoso demais esse processo pra gente. A gente tá aprendendo, a gente cai um pouquinho, depois a gente se levanta. Mas a gente sabe que a gente não tem nenhum modelo a se seguir. E isso é maravilhoso, né? Você já é um líder de mercado, né? Você já está num segmento que você criou, vamos colocar assim, né? Perfeito. Você criou. E é um desafio. Você ser o primeiro, ser o pioneiro. É verdade. E o que nos cabe é ser melhor a cada dia. Melhor do que ontem e pior do que amanhã. Não dá para se comparar com ninguém, não dá para comparar os bastidores de ninguém com o teu, é você e você... Você pode se comparar com os resultados, né? Exatamente. Agora, o que a gente projeta de sonho, de meta a curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, é algo gigantesco. A gente entende o potencial do nosso produto, a gente sabe o quanto o nosso produto pode mudar a vida de fato das pessoas, e esse é o nosso sentimento hoje. Que bom, hoje, né? A gente quer que o nosso produto alcance as pessoas para que elas possam ser mudadas. Nossa. Né? E a nossa missão é justamente fazer com que esse produto chegue lá, alcance essas pessoas, toque o coração das pessoas. E a gente tem tentado fazer isso. Várias formas. Agora, a própria internet é um mecanismo essencial para qualquer tipo de negócio, né? E a gente está assim, com vários projetos aí para... E nesse processo porque você também tem a tua estrutura de marketing, né? Você tem as suas estratégias. Sim. Porque desde que você migra do Wellington professor para o Wellington empreendedor, né, que passa a ter estrutura, que tem equipe, que tem, né, tem conta, tem que ter fluxo de caixa e tal. Você tem a tua estratégia de marketing, você tem lá que meta você quer alcançar, né? Onde você quer chegar, quantos alunos.
e esses alunos precisam ter resultado, porque o resultado desses alunos vão trazendo outras pessoas, né? Vai gerando esse impacto. E quando você está nesse processo de captar esses alunos, as pessoas que têm interesse de empreender dentro de casa e se tornar um investidor, você vê que elas confundem, porque é um negócio novo, né? Eu imagino como é que é. Sim. Você quer explicar uma coisa que ela, sempre que você tem uma explicação de alguma coisa, você tenta comparar com outra, né? Eu quero falar com você sobre criptomoeda. A pessoa já busca lá o criptomoeda, fulano já me falou isso, já me falaram sobre Bitcoin, já me falaram sobre... Sim. E o seu negócio é um negócio novo, né? Como é que é lidar com isso? As pessoas confundem. Elas confundem com o quê? Com aposta. É aposta? Como é que... É aposta... assim, não tá na veia do brasileiro lidar com isso. Porque o que a gente tinha de aposta aqui, a princípio, antes de 2018, que foi quando começou a regulamentar as apostas esportivas online aqui no Brasil, o que a gente tinha antes disso era loteria, jogo do bicho, certo, né? E aí você vem agora e tenta popularizar mercado esportivo. E aí até você fazer a pessoa entender, cara, a aposta, ela é a possibilidade de você ganhar e de você perder. O que a gente faz aqui não é isso. Só existe uma única possibilidade, você ganhar. Desde que você faça aquilo que a gente ensina. Então, se você o que a gente tenta tirar é o conceito de aposta. Porque é um risco muito grande, né? A probabilidade de acerto de você num jogo. É um mercado que hoje tem muitos profissionais, tem pessoas muito boas dentro do mercado de apostas, né? Mas é risco, né? E a gente não está acostumado como brasileiro a risco. Eu não sei se tem alguém aí. Eu acredito que a poupança no Brasil cresce muito porque o brasileiro não gosta, né, de arriscar. Da aventura. Exatamente. Então, assim, a gente tenta tirar esse conceito de aposta para tirar o conceito da perda e ofertar para as pessoas o conceito assim, ó, não é aposta, é arbitragem. Você conhece? Aí você precisa explicar. Ok. A gente explica hoje porque é algo que vai ser subentendido amanhã. Perfeito. Mas como é novo, você precisa explicar para as pessoas, né? E essa atividade, como ela não é uma aposta, ela não é uma atividade que precisa ser regulamentada, né? Você está ensinando uma questão educativa, né? Você está ensinando técnicas, tem um conceito sobre o mercado como um todo, onde a pessoa vai se apropriar daquela informação para poder fazer o investimento dela. Então não existe nenhum tipo de controle, de órgão regulamentador, não. Na verdade, não existe nenhum tipo de restrição. Tá. A arbitragem esportiva, ela é uma estratégia de investimento, tá? Os órgãos precisam regulamentar o mercado de apostas esportivas. E esse mercado já é regulamentado aqui no Brasil. Né? Michel Temer regulamentou lá em 2018, final 2018. E agora, dia 15 de julho, recente, foi chancelado pelo nosso presidente, o Jair Bolsonaro, a tributação das casas esportivas. E, pasme, cara, o Brasil ficou e é um terreno fértil para os grandes players e as grandes casas de apostas esportivas. Entendi. Tem tudo aí para a gente poder ser gigante aí no cenário mundial. Tudo. E a gente está aqui, dentro desse mercado. Nossa, maravilhoso. Tem muita coisa boa por aí. Porque quanto mais casas esportivas aqui no Brasil, mais possibilidades os nossos alunos têm de ganhar dinheiro com elas. Verdade. Mais oportunidades, mais dinheiro, mais crescimento do mercado. O mercado saiu há 2 anos atrás, de 2 bilhões e para 10 bilhões. Olha o salto. 5 vezes o mercado cresceu em 2 anos apenas. E assim, a tendência é crescer ainda mais e quem está na arbitragem vai surfar essa onda. Entendi. Agora, a gente não está dentro de um mercado que é novo. No Brasil ele é novo, mas lá fora já tem mais de 12 anos. Então, se funciona mais de 12 anos lá fora, a tendência é que aqui no Brasil a gente tenha aí mercado para a vida inteira, porque as diferenças de cotações elas nunca vão terminar. As casas elas sempre vão competir entre si pelas melhores odds. O mercado vai continuar sendo volátil porque mais e mais pessoas estão entrando no mercado esportivo. Então, o nosso mercado não é um mercado que é modinha, que vai acabar amanhã. É um mercado que é duradouro aí. E quem investir para ser profissional dentro desse mercado, que é o nosso conceito, profissionalizar as pessoas,
vai surfar uma grande onda aí. Faz super sentido, porque para existir tem que ter as modalidades esportivas, que é um negócio que eu quero te perguntar já. Se existe a modalidade esportiva, existe a casa de aposta. Se existe casa de aposta, existe a arbitragem. Exatamente. Então é infinito, não tem como dizer que isso vai acabar. E quanto mais pessoas dentro do mercado esportivo, mais volátil o mercado é. Perfeito. E a gente adora volatilidade. Quanto mais volátil, mais oportunidades a gente tem. É isso, tem que aplicar inteligência, tem que saber o que fazer, onde colocar. Top de linha, gostei muito. Acho que eu já vou preparar minha matrícula, eu já tenho que aprender essa técnica, como que funciona isso. Vamos nessa. Não é não, meu amigo? Né, Rogério? Vou mandar o link. É isso aí. Me fala das atividades esportivas, das modalidades. Geralmente quais são? Olha, o nosso software, o software que a gente utiliza, ele capta 58 modalidades. Que vão desde os esportes que são mais conhecidos aqui no Brasil, os 4 esportes que estão inseridos aí até na nossa grade curricular no colégio, né? Handebol, voleibol, futebol, basquete, até outros esportes que a gente não está acostumado, como hóquei, futebol americano, rugby, futebol gaélico, australiano, enfim, uma série de esportes que são captados pela nossa inteligência artificial. E somado a isso, a gente ainda tem os e-esportes. São os esportes virtuais, que a gente também ganha dinheiro com isso. Então, somando 58 tipos de modalidades esportivas em todos os países do mundo. Então, essa casa, ela também é responsável por captar onde que está funcionando oficialmente para que ela apure o resultado também, né? Exatamente. Porque eu nem sei onde que acontece um jogo de handebol hoje. Onde está acontecendo a competição? Onde que está sendo, sabe? Sim. Então é pela casa de aposta, pela casa lá de... Sim, a casa de aposta ela tem seus parceiros, né? Uhum. Que ela paga para poder obter os resultados. Okay. Né? Os resultados e as estatísticas do jogo. Então, esses parceiros em cada casa de aposta são essenciais para que ela possa colocar aquele jogo na grade de apostas dela. Uhum. Né? E a gente ganha com isso também. Por quê? Porque, de acordo com cada parceiro, a cotação é diferenciada. E quando a cotação ela começa a ser diferente, nos dá a possibilidade de arbitragem. Perfeito. Né? Esses são chamados odd makers, né? Os odd makers que compõem as odds, e essas odds são compostas pelas informações que são dadas pelos parceiros das casas de apostas. E quando as informações elas vêm um pouco divergentes, até mesmo porque são vários campeonatos, né, Arley? Por exemplo, você tem um campeonato, por exemplo, da 3ª divisão da Irlanda. Qual tipo de informação você tem? Nada, não conheço a cultura, não sei quem joga, qual o time mais tradicional, qual é o... E o ótimo é isso, a gente não se importa com isso. A gente pega esse jogo. Agora, esses jogos normalmente vêm com as suas odds bem desajustadas. Uhum. E é ali que a gente ganha dinheiro. Porque como uma odd está desajustada numa casa, a outra que está ajustada, você tem a captura dessa oportunidade pelo software, que joga na sua tela e você faz exatamente o passo a passo que ele te informa. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Informação é essencial, né? Sim. E dentro do curso, me explica pra gente como é que funciona essa questão dessa capacitação, desse curso. Então, a HomeBet... Quanto tempo é? É 100% online? Depois de quanto tempo que eu estiver estudando, eu já estou apto para começar a investir? Explica pra gente como é que funciona a metodologia, o tempo, como é que é. E a gente tem muitas novidades para vir para os próximos dias aí. A gente acredita que daqui uns 40 dias tem muita coisa bacana, né? Mas eu vou falar do como é que está o funcionamento hoje da empresa. Hoje a gente tem uma estrutura educacional onde o aluno ele entra nessa estrutura educacional e ele assiste às aulas pelo Zoom com professores que dão aula 2 vezes ao dia, na parte da tarde e na parte da noite. As nossas aulas hoje são 100% online e ao vivo. Então, a pessoa recebe o conhecimento podendo interagir e até de uma forma mais humanizada com o professor. Entendi. Perguntar, participar da aula, tirar sua dúvida. Além disso, nós temos um momento ali de perguntas, né, que são chamados plantões de dúvidas, aonde você que já recebeu o conteúdo dura de segunda a quinta-feira, você recebe todo o conteúdo ali, 8 horas de conteúdo, né?
Se você tiver alguma dúvida após o conhecimento, ou até mesmo Então, durante são o todos processo... os dias. Todos os dias. 2 horas de aula Segunda a quinta. por dia, de segunda a quinta. Isso aí. Por quanto tempo? Você tem Quantas semanas? Você tem acesso a isso durante 3 meses. Porém, o conteúdo ele consegue ser destrinchado na primeira semana. Tá. Então, em uma semana você já recebe o conteúdo suficiente para você já começar a operar. O restante é uma mentoria e um acompanhamento que os professores vão fazendo. Perfeitamente. E vai guiando você, no caso. Perfeitamente. Então, suporte total, então. Suporte total. Só que além disso tudo, além do plantão de dúvidas, você pode entrar, perguntar, interagir com o professor, a gente oferece para os nossos alunos todo dia, às 7 horas da manhã, uma aula guiada. Né? Como é que é isso? Aula guiada? Imagina, você entra, você recebeu o conteúdo, aprendeu. Só que você está inseguro, vou fazer os meus primeiros investimentos. Será que eu vou saber? Aí você vai entrar online, ao vivo, com o professor, e o professor vai fazer na sua frente, na banca dele, você vai repetir o que ele está fazendo. Ok. Ele vai falar, clica aqui, pessoal. Olha, esse jogo aqui tá interessante pra gente ir, pra gente pegar. Olha esses números. Isso aí. Se esse resultado tá assim, se esse número tá dessa forma, qual é o melhor caminho? Perfeitamente. Uhum. É isso que ele faz. Você entra ao vivo com o professor, por isso que é aula guiada, e você faz exatamente o que o professor tá fazendo. Tá. Entendeu? Maravilha. Chamado de aula guiada. Então, assim, a estrutura educacional não tem como o cara não aprender, cara. Porque ele tem todo o conteúdo, tem plantão de dúvida e ainda, se ele não aprendeu, ele vai pro ao vivo com o professor para poder operar junto com ele. E tudo opera a partir desse software. Esse software foi desenvolvido pela HomeBet? A gente está desenvolvendo o nosso. Hoje a gente utiliza um de parceiro, terceirizado, mas a gente está desenvolvendo o nosso. Em breve aí a gente está com o nosso próprio software, né? Para poder distribuir ele para todo mundo. Entendi. Me fala uma coisa, na hora que eu vou fazer um investimento, eu tenho que me credenciar em cada casa de aposta e eu acredito esse valor lá? Ou o software ele já faz essa distribuição? Tipo, eu tenho um crédito dentro do software e ele que paga a casa de aposta e faz para fazer o aporte? Muito boa pergunta, Ali. Você precisa ter valores em cada casa de aposta que pertence ao teu setup operacional. É como se fosse uma conta corrente. Eu abro uma conta naquela caixa, naquela casa. Tá. Perfeito. Assim, você tem toda a instrução dentro do curso, né? Como abre uma casa, como deposita, como saca, como verifica documento. Uhum. As casas de aposta ela tem uma política bem séria de verificação de documentos. Você não consegue sacar se os teus documentos não estiverem totalmente verificados. Então, assim, né? o processo é bem confiável nesse sentido. Uhum. Todas as casas de apostas que a gente utiliza, tanto as casas de apostas como as exchanges, estão aí no mercado há mais de 10 anos. Uhum. A gente passa por um crivo total, né, da nossa equipe para que ela possa fazer parte do nosso portfólio, o portfólio dos nossos alunos, né? Então, assim, você precisa distribuir o teu capital nessas casas. Você também tem que ter um capital de giro, porque como você perde numa casa e ganha em outra, você desabastece essas casas e aí você precisa de um capital de giro para poder aportar valores ali, caso zere ali. Uhum. No geral, como é que funciona quando eu ganho uma aposta? Fiz um investimento lá, aportei, e o time que eu investi, naquele jogo que eu investi, eu ganhei. Uhum. Como é que isso volta para mim? A casa de aposta acredita na minha conta? Acredita na tua... Acredita um TED que é feito? Como é que é? Acredita na tua corretora. A casa de aposta nada mais é do que uma corretora. O teu capital fica ali. Quando você ganha, o teu capital fica ali. E aí você solicita o saque dali de dentro da corretora. Que vai para minha conta corrente de lá mesmo. Pode ir para sua conta corrente, pode ir para uma carteira digital, para Neteller, criptomoedas. Então, existem... a cada casa apresenta uma política de pagamento diferente. Entendi. Mas, em sua maioria, conta corrente. Entendi. Maravilha. E me diz uma coisa, como é que você se enxerga tipo daqui a 3 anos, 4 anos? Como é que é a estratégia? O que você está pensando aí, além de ter um software novo, de estruturar a empresa? O que você está vendo de grande oportunidade? Que quem está assistindo agora em casa precisa levantar a anteninha, quem já tem um tipo de negócio que está pensando ali que com pandemia, crise econômica, as coisas já não estão com aquele fôlego que tinha antes. O que você está enxergando de oportunidade que você acha que as pessoas devem entrar aqui e navegar com você? O que você acha que é uma oportunidade agora? Eu costumo muito dizer assim, como que estaria a sua vida há 5 anos atrás se você tivesse comprado, por exemplo, 10 mil reais de Bitcoin? Como estaria a sua vida hoje? Nossa. Né? Ou seja,
o Bitcoin, há 5 anos atrás, estava mixaria, né? E teve gente que vendeu, né? Preço de banana. Preço de banana, comprou pizza, né? 2 pizzas, tem Pizzas Day ali. O que eu enxergo no mercado esportivo no Brasil hoje é que ele é um mercado bebê, mas que quem se profissionalizar agora vai surfar uma onda monstruosa, né? Hoje, tem poucas pessoas ainda em termos mundiais. O mundo tem aí por volta de 1 milhão de pessoas arbitrando. E eu acredito que o Brasil tem potencial para chegar aí a 200, 300 mil pessoas, porque o mercado aqui, ele é um mercado fértil, ele é um mercado novo e é um mercado que respondeu muito bem às apostas esportivas. Então, assim, eu acho que nenhum país teve uma resposta tão grande em pouco tempo quanto o Brasil. Eu me assustei, Wellington, num período da pandemia, em que todo mundo começou a falar de crise, né? Empresa fechando, demissão, as leis trabalhistas começaram a modificar, incentivo do governo para que você não pudesse demitir as pessoas e por aí vai, o fundo de auxílio. E começa a gerar não sei se era na minha bolha, ou pelo menos eu comecei a enxergar isso, e muito mimimi, vamos colocar assim, que realmente as pessoas, posso nem falar que é mimimi, né? As pessoas foram impactadas, né? Sim. A minha empresa sofreu impacto com relação a isso. Alguns clientes botaram o pé no freio e falaram, segura, não vamos investir agora, vamos esperar um pouquinho, vamos entender o que é isso, essa pandemia vai passar mesmo ou não, como é que tá, né? Mas o contraponto disso foi que eu comecei a ver muita campanha na internet, muita gente vendendo infoproduto, muita gente falando de investimento, de criptomoeda. Eu falei, gente, como é que pode isso? E para mim, no ano passado, foi um boom. Não sei se é porque eu não estava na minha bolha, eu comecei a enxergar, mas parecia que quem estava com dinheiro investido em algum lugar que não tinha tanta rentabilidade, tinha uma galera do mercado, grandes players do mercado, incentivando para que você investisse em outros lugares, né? Sim. Então, assim, eu vejo oportunidade no teu... A nossa oportunidade nasceu nesse momento, né? Eu acho que o que a gente construiu foi muito pelo momento que a gente estava vivendo. A gente viu ali uma oportunidade onde todo mundo estava reclamando e a gente estava ganhando dinheiro, né? E dentro de um mercado novo. A gente está aproveitando uma grande oportunidade de um mercado novo. Talvez não exista um momento melhor de entrar no mercado e aprender e se profissionalizar do que nesse momento. Do que agora. Eu acho que é o melhor momento. Porque é um mercado crescente, é um mercado formidável, que tem muita liquidez e que tem tudo para crescer aqui no Brasil, como já está crescendo, né? Quem quiser começar na área de arbitragem, vai fazer o curso lá com você. Quanto tempo mesmo? Olha, o curso, a teoria dele por volta de 4 dias, são 8 horas de aula, mas assim, para o cara ficar pronto e já arbitrando de maneira bem satisfatória, 1 mês e meio ele vai estar arbitrando bem. Então, com 1 mês e meio eu vou fazer o investimento na HomeBet, vou virar um membro, vou aprender, vou ter a aula guiada, vou ter a teoria, vou ter as aulas no Zoom 2 horas por dia. Nesse processo já ganha dinheiro. Já está operando. Está operando. Você não precisa só operar daqui a 1 mês e meio. Você vai aprender e vai operando junto com o professor, mas daqui a pouco sozinho. Não tem que ser bom para fazer, tem que fazer para ser bom. Sim. O meu 1 mês e meio que eu falo é que o cara, com 1 mês e meio, ele já está fazendo sozinho, sem precisar do professor. Maravilha. Maravilha. E qual o investimento que você me orienta que eu preciso para começar? Olha, eu tenho que ter pelo menos quanto para começar esse negócio? Porque agora a gente está falando de business, né? Nossos seguidores, as pessoas que estão com a gente assistindo agora estão assim, opa, como é que eu faço para investir então? Com quanto que eu devo começar? Perfeito. Eu gosto de fazer uma pergunta, uma pergunta contra, né? Uma contra-pergunta. Quanto você investiria para ganhar R$100 todos os dias? Quanto você investiria? Quanto que um Uber hoje investe para poder ganhar R$100 todos os dias de forma líquida? Porque o preço de um carro está o quê? 40, 50 mil, né? Você acredita que com a HomeBet, e aí somando investimento em educação, que é algo que ninguém te rouba, certo. Uma profissão ninguém te rouba, você tem a profissão para a vida inteira, e somando também o valor que você precisaria para comprar o software e para poder colocar na sua banca, hoje com R$3.000 você consegue abrir o teu negócio de investimento, que ninguém te rouba conhecimento, que você lucra todo dia, pelo menos aí de 30 a R$100 se for iniciar com esse capital, né?
e algo que você trabalha dentro da tua casa que só precisa de um computador ou um celular. Até o celular. Você consegue fazer esse negócio. Então, assim, eu acredito que seja um baixo investimento para um potencial de negócio seu. E principalmente, eu acho assim que a nossa ideia ela é formidável. É uma ideia de fato de liberdade. Se a HomeBet amanhã ou depois de amanhã ou qualquer dia decidir encerrar suas operações, ela deixou na sua vida o conhecimento para você seguir e continuar ganhando dinheiro a vida inteira. Isso é a melhor coisa que tem. É um legado muito importante, né? Essa é um a nossa benefício missão. muito bom. Essa é a nossa missão. É uma nobre missão. Pô, maravilha, Wellington. Eu gostei muito do bate-papo aqui, foi enriquecedor. Você que está em casa, ou está no celular, no trabalho, está assistindo esse conteúdo, que tem mais interesse, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar um link específico que vai sair daqui desse vídeo para você poder acessar lá, entrar na HomeBet, fazer o seu curso, a capacitação e já começar a se tornar um investidor na área. Queria que você deixasse sua mensagem para quem está começando um negócio agora, quem está querendo empreender, assim como você, que tinha tudo para ser funcionário público, a família estava lá, funcionário público, estabilidade, segurança, ter uma carreira, e você decidiu apostar numa coisa que fizesse seus olhos brilharem, que você pudesse, né, ter mais realização, ter o sonho realizado. Que dica que você deixa para quem está começando um negócio agora, ou para quem está começando e ainda não está tendo um retorno, mas que está ali perseverando? Deixa uma dica para todo mundo. Então, a dica que eu deixo para você é não desista dos seus sonhos, mesmo que você precise fazer alguns esforços para isso. Não existe resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, faça algo diferente para você ter resultados diferentes. Faça aquilo que ninguém está fazendo para você ter um resultado completamente diferente. O resultado que todo mundo gostaria de ter, mas não pode porque não sai da manada. Então essa é a dica. Acesse o nosso site homebet.com.br, acesse as nossas redes sociais, oficial HomeBet no Instagram. Então assim, vai ser um prazer estar tirando as suas dúvidas e, obviamente, tendo você como nosso aluno para que você possa de fato mudar a sua vida através desse negócio, através desse investimento em conhecimento. Investimento esse para a vida inteira. Wellington Vilela, esse é o cara. Obrigado pela tua presença aqui, por trocar essa ideia. Eu que te agradeço. Com certeza agregou muito aqui pra gente. E até a próxima, se Deus quiser. Você que está em casa, curta esse vídeo, compartilhe aí com as pessoas que você acha que vai ser tocado por esse conteúdo. Se inscreva no nosso canal, né? Tecla no sininho para você receber a notificação dos nossos próximos episódios do Followcast. Forte abraço, até o próximo vídeo.